Olá, eu sou o Fausto Ramos e eu estou aqui para dar algumas das minhas opiniões. Eu resolvi compartilhar minha opinião com vocês a respeito de uma releitura que eu fiz e que são dois livros que todo mundo fala a respeito na Magia do Caos. São esses dois aqui, ó. O Liber Null e o Psiconauta. Tá, eu não quero fazer muita propaganda, mas essa edição é da Penumbra, a encadernação é muito boa, bonita. Eles lançaram uma versão agora com duas cores que eu fiquei babando. E eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha experiência de ter relido essa obra depois de quase 7, 8 anos que eu tinha lido esse livro pela primeira vez. Liber Null e o Psiconauta não são livros para iniciantes em magia. São livros para iniciantes em magia do caos. Ah, mas qual que é a diferença? Magia do caos não é uma magia mais básica que serve justamente para as pessoas iniciarem com mais facilidade? Sim e não. Você pode iniciar por meio da magia do caos? Você pode. De um jeito ou de outro, eu meio que comecei pela magia do caos. Eu não vou dizer que foi a melhor das escolhas, mas eu diria que esse livro não é iniciante para pessoas iniciando na magia de qualquer forma, porque você precisa ter uma boa base de referência em vários outros temas da magia ocidental para entender o trabalho que foi produzido aqui. O Peter Carroll já era um mago experiente com muitos outros conhecimentos quando ele resolveu fazer essa espécie de compilação de várias obras, de vários trabalhos e de várias opiniões deles em um lugar só. Portanto, o Liber Null principalmente soou muito mais como um capítulo de conclusão, onde ele excluiu toda a introdução e todo o desenvolvimento de pesquisa que seria necessário se ter para enxergar a obra dele com profundidade. Fausto, então você está falando que se eu estou iniciando na magia, eu não deveria de ler o Liber Null ou o Psiconauta? Não, calma, não é bem por aí. Você é livre para ler o que você quiser. Eu só não acho que essa obra vai ser essencialmente útil para alguém que está começando no rolê. Eu digo que não vai ser essencialmente útil porque você vai ter a sua compreensão no seu nível semântico do seu momento. Tudo bem, beleza. Mas eu acho que eu também estou um pouco equivocado nessa minha opinião. Eu vou dar uma contramoeda, uma contraparte para o que eu mesmo estou dizendo. É óbvio que depois de ler vários outros textos, de ter várias outras experiências, de estudar filosofia, de estudar antropologia, de estudar várias coisas que o Peter Carroll aborda nesse texto e que para mim cada palavra que ele fala seria um artigo ou seria praticamente um livro inteiro só para explicar o que ele está querendo falar com aquela palavra específica, é claro que para mim vai soar loucura recomendar esse livro para uma pessoa que está iniciando, pois da perspectiva de onde eu tô agora, com toda a minha bagagem de conhecimento e experiência, eu entendo que eu consigo absorver muito mais desse texto do que alguém que não tem essa bagagem. Por isso eu poderia acreditar que esse texto não é recomendável a alguém que está começando. Mas não quer dizer que você não vá ter alguma compreensão e não vai extrair alguma coisa desse livro com o seu nível de experiência sendo básico. Eu também li esse livro quando eu estava quase no começo. Eu já tinha alguma experiência, já tinha algum pouco conhecimento quando eu me deparei com a sua obra. E eu sei que eu não absorvi tão bem quanto eu absorvi dessa vez. E o mais curioso é que eu nem sequer absorvi muita coisa nova ao ler essa obra. Eu simplesmente entendi ela com mais profundidade e eu percebi o quanto que eu já estou vivendo grande parte daquilo do que o autor propõe. É como se eu tivesse simplesmente esquecido do Liber Null e do Psiconauta. Se alguém me perguntasse a respeito desse livro antes dessa releitura, eu ia nem lembrar o que eu li nele. Então eu esqueci do conteúdo e passei a simplesmente viver ele. E é aqui que eu faço a minha opinião valer para alguma coisa. Se tem uma coisa que eu acho que é interessante sobre o estudo e o trabalho mágico, é que quando você está estudando muito sobre aquilo que você pratica, você passa a raciocinar demais e a sentir de menos o efeito. Você passa inclusive a duvidar mais do que você está fazendo, porque você está o tempo todo racionalizando, criticando e pensando: eu não estou tendo o resultado certo, eu não estou fazendo do jeito certo, eu não estou pronunciando os nomes certos.
eu tô fazendo algo que não tá atendendo ao que deveria de ser, e por isso eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Enquanto que depois que você lê, estuda, e você passa um tempo afastado desses conteúdos, você tem a impressão de que você está esquecendo deles, mas é simplesmente porque eles não estão mais na sua memória racional, eles se tornaram uma memória tácita. E depois, quando você retoma essas leituras, você percebe que você passou a experimentar e simplesmente viver de forma naturalizada no seu cotidiano tudo aquilo que o texto falava de modo teórico. Portanto, eu não estou dizendo para vocês não lerem livros se vocês estão começando ou se vocês não têm outra referência, ou que para vocês não recomendarem esse livro. Eu vou dizer uma coisa mais profunda ainda. Eu vou dizer que tem muitas coisas na magia que seguem de modo não linear. Portanto, é possível que você leia um texto no começo da sua caminhada e você leia coisas que você só vai entender com profundidade no momento do seu último suspiro de vida. Quando você estiver próximo da experiência da morte e algo que você leu lá no começo finalmente vai se acender e fazer todo sentido. Você nunca sabe que tipo de compreensão você vai ter a nível mágico ou não no momento do que você está lendo alguma coisa, porque você só consolida esse conhecimento mágico com a experiência. E existem algumas experiências que não tem como a gente tentar adiantar elas. Elas vêm quando elas vêm. Portanto, essa foi minha tentativa de fazer uma opinião mais ampla sobre o significado desse trabalho. Eu acabei utilizando isso como uma brecha para dar outras opiniões e outras moedas de sabedoria para vocês a respeito do trabalho e do conhecimento mágico. E se vocês têm dúvidas a respeito da sua prática, de como prosseguir, de como começar, eu recomendo que vocês me procurem na minha página de Facebook ou no Instagram para tentar marcar um atendimento comigo, porque agora eu estou disponibilizando atendimentos tanto oraculares quanto de aconselhamento para a prática mágica e para o estudo mágico. Mais novidades como essa vão vir pela frente, portanto, se vocês quiserem colher um pouco mais de sabedoria comigo, mantenham-se assinados com Causofia e até por acaso.